Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres do Componente de Língua Portuguesa. Nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 70, com objeto de conhecimento, figuras de linguagem, detalhamento, figuras de som. E vamos compreender então o que são as figuras de som, uma subclassificação aí das figuras de linguagem que servem em determinados e inúmeros contextos da linguagem comunicativa. Vamos à nossa aula. O som, a música, também é uma forma de comunicação, ele também faz parte da linguagem humana. Quando nós temos o texto escrito, o texto verbal, nós temos essa junção, muitas vezes, buscando essa sonoridade para dar diversos efeitos de sentido. E a gente vai compreender algumas figuras de som que ajudam nesse processo, que tornam muitas vezes a literatura mais poética, mais sonora, mais musical e melódica. Antes da gente falar um pouquinho sobre essas figuras e ver alguns exemplos, acompanhe comigo esse vídeo sobre o som. Quem é que não gosta de ouvir sua música favorita? Mas você sabe como os seres humanos ouvem os sons? Bem, os sons são ondas mecânicas que entram na nossa orelha e vão ser recebidos por um órgão sensitivo chamado de cóclea. A cóclea vai passar esses estímulos para o nervo auditivo por sua vez, vai passar os estímulos para o nosso cérebro e é o cérebro que vai fazer a interpretação. Que som é esse? Por exemplo, eu estava ouvindo aqui a minha música e o meu cérebro interpretou: ah, é a minha música favorita. E nós podemos responder esses estímulos também. Por exemplo, se você ouve esse som, opa, já sei! Mensagem de WhatsApp. Deixa eu ver quem está mandando mensagem para mim. Então, muitos desses sons de fato já são característicos, né? E tentar reproduzir alguns sons na linguagem, na escrita, né? Na língua portuguesa é eventualmente um desafio. Os grandes poetas, eles buscam essa convergência entre escrita e música em alguns dos seus poemas. Então aqui nós temos, por exemplo, um violão. Compreender, ouçam comigo, por exemplo, o som do violão, como as cordas elas vão sendo vibradas para transmitir o som específico e dar esse tom característico do violão, né? Pode ser mais agudo, mais grave. Isso faz com que a gente reconheça que vem de um instrumento específico. E nós temos também alguns poemas que tentam reproduzir justamente essa sonoridade do violão. A gente vai falar mais sobre um desses poemas, mas eu quero que vocês leiam comigo como já há essa tentativa de reprodução do som característico do violão. Observe. Aqui nós temos os violões que choram, um poema do simbolismo. Mexe muito com a musicalidade, com o som. E desde o título já transmite essa ideia de um violão que toca triste, um lamento. No Brasil, os sertanejos, por exemplo, eles gostam dessa ideia da viola, do som que ela transmite, da melancolia que acompanha o seu estilo de vida. E no poema, dando essa ideia já, né, dos violões que choram, já faz com que o seu leitor imagine uma música acompanhada de um violão, enquanto as letras, a forma que a musicalidade se dá no poema, também acaba engrandecendo essa ideia. Então vejam comigo: há plangentes violões dormentes. Lembra que a gente ouviu o som do violão ainda agora? E eu quero que vocês fiquem atentos para como esse som ele vai tentar reproduzir o violão. Como a forma que a sua língua trabalha, a sua boca trabalha fazendo os sons, ela vai fazer com que se aproxime do som de violão. Então, há plangentes violões dormentes mornos. Então, é como se fossem umas notas graves do violão, né? Soluços ao luar, choros ao vento. Tristes perfis os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. E a própria temática, né, ela busca essa ideia da melancolia, da tristeza, porque os violões eles estão chorando, eles estão tocando uma melodia triste.
Continuando, quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gemem e todas as consoantes e as vogais que são usadas no texto, elas funcionam como se fosse a vibração do violão, né? E vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. E sons noturnos, suspiradas mágoas. A gente ainda vai falar sobre essa ideia de usar várias consoantes iguais, mas já fiquem atentos para ver como isso ajuda também na sonoridade, na melodia que está intrínseca a esse poema, né? E sons noturnos suspirando mágoas. Mágoas amargas e melancolias. Esse monte de M, né, fazendo um som mais grave. Mágoas amargas e melancolias. No sussurro monótono das águas, noturnamente entre ramagens frias. Até o R também, noturnamente, ramagens frias. Quando você faz esse som, muitos deles são guturais, eles vêm aqui da sua faringe, então eles são mais graves, como se fossem as cordas mais graves dos violões, né? E vai ficar agora no V e no Z mais aguda. Vozes veladas, veludosas vozes. Olha como o V e o L parece a vibração, né? Vozes veladas, veludosas vozes. É como se fosse a corda do violão tremendo. Volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Muito, muito próximo da música. É bem característico da estética do simbolismo brasileiro, que buscava essa proximidade entre a escrita e a música, reproduzir a música em forma de palavras, a melodia, o ritmo, a cadência, tudo isso muito característico do simbolismo. E a gente percebe que essa ideia do violão ela está também nas consoantes, nas vogais que são utilizadas para tentar imitar o som do violão, que tem tudo a ver com a temática do texto. Vamos então relembrar o que são as figuras de linguagem. Antes de falarmos então das figuras de som, nós temos as figuras de linguagem, que são recursos utilizados na linguagem para tornar a comunicação mais expressiva, dinâmica e criativa. Então eu quero expressar de uma forma mais complexa a minha linguagem, o que eu estou tentando transmitir. Também utilizar as figuras de linguagem ajudam nessa dinâmica, né? Faz com que o texto seja mais criativo. Então, um poema, por mais que ele tenha um título de Violões que Choram, não vai ser o suficiente a ideia e o título para transmitir o que eu quero expressar. Não, eu preciso transformar essa escrita, essa palavra, essa consoante, essa vogal também numa reprodução musical. Por isso que é criativo. E elas consistem, as figuras de linguagem, em utilizar as palavras de maneira não literal, criando novos significados, imagens ou efeitos sonoros. Esses efeitos sonoros são o nosso foco, que vão além do sentido convencional das palavras. Então, dentro das figuras de linguagem, eu tenho algumas classificações, entre elas as figuras de som. Então, as figuras de som, também conhecidas como figuras sonoras ou figuras de harmonia, só pensar nessa ideia de som, né? São recursos linguísticos que se concentram na sonoridade das palavras, como as palavras soam. E muitas delas soam parecidas, né? Isso também é aproveitado nas figuras de som, também é aproveitado nessa ideia que está tentando transmitir, nas suas características auditivas e na sua organização dentro de uma frase, verso ou estrofe. Utilizar essa figura de som, que pode ser a palavra, que pode ser o som só de uma vogal, de uma consoante, ela vai ajudar nessa organização e no efeito que está se tentando transmitir. Então esses recursos são utilizados para criar efeitos sonoros, ritmo, musicalidade e harmonia no texto, tornando-o mais agradável de se ouvir ou ler em voz alta. E o poema ele tem essa tendência a ser expresso em voz alta, declamado. Lembram que lá no passado, quando os poemas começaram a surgir, eles eram acompanhados de algum instrumento, uma lira, por exemplo, uma flauta. E isso permanece ainda hoje na estrutura dos poemas mais clássicos. Buscar essa sonoridade é uma forma de retomar a origem do próprio poema, desse aspecto da literatura. Vamos ver então a nossa primeira figura de som, que é a assonância. Então a assonância é uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons de vogais em palavras diferentes.
Então, observem aí, as vogais, nós temos A, E, I, O, U, e as variantes que nós não nos damos conta, mas utilizamos. Por exemplo, A, E, I, O, U, eu tenho A, AN, eu tenho E, EN, eu tenho I, IN, enfim, várias variantes de acordo com o contexto em que essas vogais estão inseridas. Então, a assonância vai ser essa figura que vai consistir na repetição. Eu vou repetir várias vezes uma vogal em palavras diferentes, especialmente nos sons das vogais médias e finais, sílabas tônicas ou átonas ao longo de um verso ou um texto. Vou já mostrar um exemplo para vocês. Então, essa repetição sonora contribui para criar um efeito de sonoridade, ritmo e musicalidade no texto. É justamente isso que a gente está tentando expressar, de como o uso de vogais, as consoantes de determinadas palavras, elas vão ajudar a engrandecer, a ampliar o significado de determinados textos. E um texto, um poema que eu trouxe para vocês, que pode parecer muito simples à primeira vista, tem uma complexidade muito grande quando a gente pensa nesses elementos da assonância, da utilização de determinadas vogais para criar sons e dar significado ao poema. Observem comigo então o poema A Onda, do Manuel Bandeira. Eu tenho aqui: a onda anda aonde anda a onda. A onda ainda onda. Ainda anda aonde? Aonde? A onda, a onda. Ok, a primeira vista, né, parece muito simples. Eu estou falando aqui de onda, falando de anda, o movimento da onda, talvez. Aí parece assim até meio complicado, mas observem como há uma repetição dos sons. Marquei aqui para vocês em vermelho: on, an, on, in, on, in, an, on. Ok, professor, e daí? E daí que nós temos a repetição de sons. On, também tem o a, onda, a, an. Todas essas vogais vão se repetindo justamente para criar a ideia do som da onda. Observe então, na verdade, ouçam o som da onda. Bem interessante, então, quando a gente vê esse movimento que parece que é o ir e vir da água, né, batendo na areia. E você pensa, mas professor, eu não consigo identificar esse som no poema. Então, bora fazer uma outra leitura do poema, tentando agora ter esse som da onda ao fundo. Se eu ler o poema da determinada forma: a onda, anda, aonde anda, a onda, ainda, onda, ainda, anda, aonde, a onda. Percebam que o som muda todo o significado do poema. Aqui agora nós estamos falando de como esse som da água batendo na areia, indo e vindo, pode ser representado só com a repetição de vogais, a forma que eu manipulo as letras, as palavras, o som que eles emitem para transmitir um significado mais complexo. Olha aqui a explicação do nosso poema. Então nós temos no texto a repetição das vogais nasais, né? An, on, in, que são produzidas em regiões diferentes da nossa cavidade nasal oral. Então esse som ele vai mudando de acordo com a consoante ou vogal que eu vou utilizando. Então se eu uso uma vogal baixa, como o an, eu estou utilizando partes diferentes da cavidade oral. Ou média, on, ou alta, in. E olha que interessante quando a gente pensa nesse quadro das vogais, onde elas se posicionam na cavidade oral. Eu tenho ali o an, que é lá embaixo, eu tenho o on, que sobe, e o a, que desce de novo, como o movimento de uma onda. Que complexo, que interessante, né? Quando a gente pensa que esse próprio movimento, ele acontece dentro aqui da nossa cavidade oral, de todos os mecanismos biológicos que nós utilizamos para criar sons, para criar esses sons. A gente viu num exemplo de poema, mas eu também posso brincar com isso em outros gêneros. Por exemplo, na publicidade. Observem comigo então aqui um anúncio de uma pousada, né? Que eu chamei aqui de O Canto do Pássaro. Nossa pousada, nós temos imagens. Pense aí nos elementos de semiose, né? Da linguagem verbal misturada à linguagem visual, as imagens.
eu tenho aqui a minha pousada, o canto do pássaro. E eu vou usar essa brincadeira com vogais para criar ali o nosso slogan, né? Em cada canto um encanto e um acalanto. Olha aí o meu novamente, o a. Em cada canto um encanto e um acalanto. Soa muito melódico. E a gente tem que lembrar também que a música, ela geralmente ajuda na memorização. Então, se eu uso determinados elementos que ajudam na memorização, no caso da publicidade, pode ser uma ferramenta, um instrumento interessante para alcançar o público e fazer com que o produto que você está tentando vender, ele seja mais atraente, ele fique na mente das pessoas. Nunca olhem para uma propaganda, para uma publicidade, como se ela fosse isenta, ingênua de cada um desses elementos. Se a gente observa que ela tem muitas vogais, provavelmente está brincando com a musicalidade para te fazer o quê? Memorizar, lembrar, fazer com que aquilo fique na sua cabeça. Então, se no poema tem essa ideia de aproximar da música, na propaganda eu também posso buscar esse tipo de aproximação com essa ideia de fixar na mente do meu potencial cliente, certo? Então nós temos lá a assonância se referindo a vogais, o som de consoante ele também pode aparecer aqui na aliteração. Então a aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons consonantais. Agora eu vou pensar em consoante, não vou mais pensar em vogal. Então eu tenho aí B, C, D, F, G, por aí vai, todos esses sons que podem se repetir no texto, para que eu busque também essa aproximação com o som, a ideia do som. Então vai aparecer esses sons consonantais, principalmente no início de palavras, ou uma sequência de palavras, ou em um verso. E essa repetição sonora cria esse efeito auditivo marcante e vai contribuir para essa musicalidade, para o ritmo e para a sonoridade do texto. Vamos pensar nisso agora no texto que nós começamos lá na nossa aula. E sons soturnos, suspiradas mágoas. Que sons que eu posso perceber que estão se repetindo? Os sons de S à primeira vista, né? Sons soturnos, suspiradas mágoas. Só que esse texto tem mais repetições. Mágoas amargas e melancolias no sussurro monótono das águas. Então já vai aparecer agora o M se misturando ao S. No sussurro monótono das águas, noturnamente entre ramagens frias. E mais óbvio na próxima estrofe, o som de V e S, né? Vozes veladas, veludosas vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Muitos sons se repetindo, justamente com esse objetivo, a gente viu, de reproduzir o som de um violão. E para ficar mais claro como essas consoantes se repetem, observem comigo agora o poema com isso marcado. Olha lá, sons, o S se repetindo várias vezes nessa primeira e na segunda estrofe, o M se repetindo principalmente na minha primeira estrofe, né? Mágoas, amarga, melancolia, que dá essa ideia mais grave ao som. O V dando um agudo, vozes veladas, veludosas vozes. E o Z mexendo, o som de Z no S também, né? SZ, ele vai dar essa ideia da vibração. Vozes veladas, veludosas vozes. E a vibração que a corda, quando ela é puxada, né, a corda do violão, ela vai fazer esse tremer. Se você prestar bem atenção nas músicas que usam bastante violão, você consegue ouvir também a vibração, não só o som, mas ele batendo, por exemplo, ali na caixa do violão. E como a gente está falando sobre publicidade, a gente falou antes como utilizar a assonância, também pode aparecer aqui na publicidade a nossa aliteração. Vitória vendas, né? Vendemos vassouras, vasos velhos, violões, viagens e o que mais vier. Olha aí a nossa ideia do V se repetindo várias vezes novamente para criar essa ideia de musicalidade no meu potencial cliente, né? Eu falei para vocês, a publicidade, o marketing, ele vai usar muito essas estratégias. Não aparece só na poesia, no poema da literatura. A gente vê que é mais óbvio, né? Porque não é comum que as pessoas utilizem essas estratégias no cotidiano. Mas a publicidade, o marketing, ele quer ser criativo, ele quer chamar a atenção. Então, muitas vezes, a gente vai encontrar, sim, essas estratégias das figuras de linguagem e, potencialmente, as figuras de som.
Nossa próxima figura de som agora é a onomatopeia. Essa, para quem gosta de quadrinhos, de HQ, de mangás também, né, já deve ter se deparado bastante, que a onomatopeia é uma figura de linguagem na qual uma palavra é utilizada para imitar ou representar um som natural de objeto ou de ação. Então, quando você está lendo um quadrinho, por exemplo, alguém cai ou cai na água ou alguma coisa se bate, como você não pode ouvir aquele som, porque obviamente é uma página, ele tenta reproduzir a partir dessas onomatopeias as palavras que tentam reproduzir esse som. Elas querem soar como aquilo que ela representa. Então eu tenho ali o boing, como alguém caindo, boing, splash. Então, a partir de uma palavra, letras, organização de letras, eu quero tentar reproduzir os sons. Smack, tem ali até o som como se fosse o beijo, né? Kabum, de explosão. Nós temos ali o crack, como algo se quebrando. Vrum, como se fosse um carro acelerando. Sempre olhem ali, bem na ideia mesmo de quadrinhos, vocês já devem ter visto em alguns quadrinhos esse tipo de representação. A gente vai chamar isso de onomatopeia. Quando eu tento, com palavras, reproduzir um som. Bem tranquila essa aqui, e eu posso usar também na literatura, na poesia. Aqui no meu poema, O Segredo, olha que bonito poema. Andorinha no fio, escutou um segredo. Foi à torre da igreja, cochichou com um sino. Então nós temos ali uma andorinha, pensem na imagem, né? Uma andorinha que pousa ali num fio, ela escutou um segredo, foi até ali à torre da igreja e cochichou com um sino, como se ela estivesse conversando com o sino. E aí na sequência, e o sino bem alto, porque ele está batendo, delendem, 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 como se fosse o delém que o sino faz, né? Isso aqui a gente vai chamar de onomatopeia, quando eu tento reproduzir o som a partir de letras. Eu quero utilizar letras para reproduzir esse som. E para terminar, né, toda a cidade ficou sabendo, porque o nosso passarinho foi lá com o sino que faz um barulho na cidade toda, né, fez o delém, e toda a cidade ficou sabendo o segredo da nossa andorinha. Poema aí da Henriqueta Lisboa. Muito bonitinho, bem simples, mas que ajuda a gente a compreender como a onomatopeia pode ser usada. Mas essa é uma onomatopeia óbvia, né? A gente tenta reproduzir o som de som, delém ali do sino, ou piu-piu, como se fosse um passarinho. Agora, a gente tem algumas onomatopeias menos óbvias, em poemas mais complexos. E esse aqui é uma reprodução bem absurda de como um autor pode utilizar a ideia do som para reproduzir algo. Desculpa, a ideia da onomatopeia para reproduzir sons. Então observem comigo aqui o poema Trem de Ferro. Antes de você ler o Trem de Ferro, acompanhe comigo esse áudio. Como se fosse o som de uma Maria Fumaça, gente. Já ouviram falar na Maria Fumaça? Esse som que tem ali, ele pega força, ele vai às vezes tendo um apito, a fumaça que vai saindo e o maquinário ali por cima da estrada de ferro, né? Agora prestem atenção que o título do nosso poema justamente é Trem de Ferro, porque ele quer reproduzir o poema do som, o som de um trem de ferro no nosso poema. E assim, à primeira vista parece que não tem nada a ver, porque a gente tem ali café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Professor, o que isso tem a ver com o som de uma Maria Fumaça, de um trem de ferro? Vamos novamente ler pensando na ideia que o título do poema nos dá. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista, agora sim, café com pão, agora sim. Voa a fumaça, corre cerca, seu foguista, bota fogo na formalha que eu preciso, muita força, muita força, muita força. É o nosso trem pegando força. Desde o início, com ele acelerando, andando ali na estrada de ferro, e o poema ele vai adquirindo um ritmo muito característico, e todo ele funciona como se fosse uma grande onomatopeia, a tentativa de reproduzir o som de uma Maria Fumaça, de um trem, de fato, de ferro. Então a nossa onomatopeia ela ganha aqui um status muito maior. Vocês percebem, né, que eu utilizei ali
mais de um poema do Manuel Bandeira, porque ele tinha esse vínculo muito grande, ele escreveu vários poemas simbolistas e boa parte da poesia modernista dele traz isso, a ideia do som, a ideia da música, como é que eu vou reproduzir isso na literatura, no poema. E a gente tem que estar bem atento, tentar observar esses elementos que às vezes não são tão óbvios, mas depois, quando a gente relê, quando a gente lê em voz alta, a gente consegue perceber esses detalhes. Também, obviamente, a onomatopeia pode aparecer na publicidade. Observem aqui comigo, vocês já devem ter visto algum anúncio parecido, principalmente anúncio de carne, né? De carro, desculpa. Anúncio de carro. A gente tem ali o som do carro, o vrum, como se ele estivesse acelerando a nossa marca, né? Como se ele tivesse uma potência, essa ideia de reproduzir o som do carro. Tem muita gente que gosta muito do som do carro. Você ouve como o motor funciona, como ele está roncando, que ele está saudável, que ele é forte, que ele é potente. Então, aqui no caso, a nossa publicidade ela tentou pensar a ideia de trazer essa onomatopeia para chamar a atenção de como um carro é potente. Perfeito? E a nossa próxima figura de som é a paronomásia. Tem esse nome esquisito aí. Paronomásia é uma figura de linguagem que consiste na aproximação de palavras de sons parecidos. Então algumas palavras elas soam parecidas, como mangá e manga, por exemplo, que se refere a duas coisas diferentes, mas são escritas de forma semelhante e até tem o som, obviamente, semelhante, né? Então elas têm significados diferentes e vão criar aí um efeito sonoro e semântico. Ela vai se basear nesse jogo de palavras que se assemelham foneticamente, ou seja, tem um som semelhante, mas com significados diferentes. Quem consegue manipular essas palavras acaba gerando um efeito muito lúdico, como se fosse uma brincadeira. Muito comum na música, muito comum na literatura, e a gente vai ver que também pode ser usado na publicidade. Então acompanhem comigo essa música, o trecho da música, na verdade, que é o Qualquer Coisa, ficou famosa aí na voz do Caetano Veloso. Berro pelo aterro, pelo desterro. Então tem ali berro e aterro. Tem uma certa proximidade, assim como aterro e desterro. Então ele vai usar para criar essa musicalidade. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Berro, erro, desterro, aterro. São palavras que são muito parecidas. Às vezes tem uma diferença de uma letra só, mas com um significado completamente diverso. Sou o seu quero que você ganhe, que você me apanhe. Ganhe, apanhe, sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de teira. Então, berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. É muito musical, né? Cria um ritmo muito diverso, muito característico. É a poesia misturada com a música, de fato, em sua grande potencialidade. Também temos esse pequeno trecho aqui, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, que é um trecho da música Tocando em Frente, lá do Almir Sater. A gente tem aí manhas, manhãs, conhecer as manhas e as manhãs. Então a ideia é conhecer tudo que você precisa para sobreviver e também as manhãs, acordar todos os dias. O sabor das massas, provar de tudo e também das maçãs. São palavras parecidas com significados diversos, também criando essa poeticidade musical. E já que a gente focou também na publicidade, vamos encerrar com a Casa da Pizza, a publicidade aqui da nossa Casa da Pizza. Quem pisa na Casa da Pizza não pisa mais em outro lugar. Então eu tô brincando aí com a palavra pizza, tô brincando com a palavra pisar para chamar a atenção de que a minha pizza é tão boa que você não vai querer outra. Quem pisa na Casa da Pizza não pisa mais em outro lugar. Chamando a atenção aí também visualmente com essa belíssima pizza que eu acho que é uma marguerita, brincando com as palavras para chamar a atenção do seu público, perfeito? Então, a gente falou um pouquinho sobre as figuras de som, assonância, literação, paronomásia, falando sobre como elas podem ser utilizadas na literatura, essa aproximação entre palavra e som, de como eu posso criar vários efeitos de sentido ou mesmo ampliar significados a partir da manipulação da linguagem, perfeito? Espero que vocês tenham gostado. Como não há mais nada a ser explicado, vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos, fiquem bem e até a próxima.